Fala pessoal, beleza? Vamos começar aí, só conferir aqui se estava rodando. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Vamos ver a respeito do nosso simulado que acabamos fazendo aí para nossa prova, que seria dia 8, se não me engano, ou 4, não, dia 5, né, desse mês. Acabou tendo alguns problemas e foi suspensa a prova por causa da prova física que teríamos no decorrer do nosso concurso. Melhor ainda que com esse tempo que nós teremos, será essencial para que a gente fortifique alguns conhecimentos nossos a respeito do que possa vir na nossa prova. Por isso realizamos esse nosso simulado e iremos corrigir agora, beleza? Vamos lá, bora, confiança, fé no Pai que o cargo sai. Vamos lá, meu nome é professor Thiago, estou com vocês aqui para o curso eventualmente que vocês forem fazer e outro curso de exercício que a gente futuramente vai fazer para uma revisão aos senhores. Vamos lá, começando primeiramente com a letra 1, todas as questões, o número 1, todas as questões foram retiradas da banca AOCP, a banca dos senhores. Então vamos lá, primeiro preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Número 1, ao postular que todo contato deixe uma marca, sabemos que é um postulado já do Edmund Locard. Eliminamos todas as outras e nos sobra a letra A. Edmund Locard, ao postular que todo contato deixe uma marca, consagrou o princípio da transferência ou da troca, aplicavam nas perícias de locais de crime e que, diante da doutrina da criminalística brasileira, ficou também conhecido como o princípio da observação. Todo contato deixa uma marca. Questão número 2, sobre os postulados e princípios da criminalística brasileira, assinale a alternativa correta. Letra A, de acordo com o princípio da observação, também conhecido como o princípio de Locard, o vestígio, como toda matéria, é ponderável e, portanto, cabe ao perito criminal reportar-se ao que vê. Não tem nada a ver com o princípio da observação ou da troca, pelo princípio do Locard. O vestígio, como toda matéria, é ponderável. Não, o vestígio de fato é ponderável, só que não tem nada a ver esse princípio com o princípio do Locard, que nós comentamos anteriormente, e com todo contato deixa uma marca, todo contrato deixa uma troca na matéria. A matéria de fato é ponderável e cabe ao perito criminal reportar-se ao que vê, mas isso se diz à perícia elaborada pelo peritum, que é o visum et repertum, que ele dirá no laudum a descrição. No B, o princípio da interpretação, conhecido como princípio de Kirk, pode ser enunciado pela frase: dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. Deixa no canto que possivelmente seja essa. No letra C, o princípio da documentação não se relaciona ao registro cronológico de um vestígio. Pelo contrário, o princípio da documentação ele se correlaciona ao registro cronológico do vestígio, que desde o nascimento até sua disposição final, ele se chama cadeia de custódia. D, sendo a verdade mutável, já paramos aí, a verdade é imutável em relação ao tempo e se permite postular que a perícia criminal independe do tempo para fazer com que seria assim, pessoal, a verdade ela é imutável em relação ao tempo, então os métodos também são os mesmos. Então, se permite, ao contrário do que diz a questão, postular que a perícia independe do tempo da pessoa que a faz. E a letra E, considerando que o teor do laudo pericial é personalíssimo, então o conteúdo de um laudo pericial será, como falamos na questão D, ela é invariante, não variante, de acordo com o perito criminal que o produzir, porque é um método científico e através desse método científico é que se produz a determinada perícia. Então ficamos ali com a letra B, princípio da interpretação, princípio de De Kirk, que dois objetos podem ser indistinguíveis a olho nu, mas eles nunca serão idênticos, pessoal. Então temos que a letra 2 e a letra B. Letra 3, Edmund Locard. Quando você já pensa em Edmund Locard, já pensa na cabeça ali, Edmund Locard, troca,
Edmond Locard, troca. Princípio da troca de Locard, letra C. Ali eles vão te dar toda uma questão ali para você cansar e errar a próxima ou até mesmo te confundirem nessa. Mas vejam, o importante é vocês verem aqui, ó. Esse princípio é conhecido como, aqui, ó, no início já diz Edmond Locard, professor de criminologia, Lacassane, em 1910 fundou o laboratório de pesquisas forenses, todo indivíduo. Então, pessoal, vocês já devem chegar aqui, Edmond Locard, princípio da troca de Locard, não é da contaminação, comunicação, nem ecossistema, tá? Então é basicamente isso que eles querem te deixar perdido. Todas as nossas questões são da OCP, da sua prova, pessoal. Então preste atenção. 3, letra C. 4. Com acordo com o Código de Processo Penal, a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Vamos lá? Primeiro, coleta, ato de recolher o vestígio. Coleta, recolher o vestígio, será submetido à análise pericial, respeitando suas características de natureza, correto? Fixação, que é a descrição detalhada do vestígio, conforme se encontra no local ou corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrado por fotografias, filmagens com croquis, sem dispensar sua descrição no laudo pericial produzido pelo responsável. Então, fixação, descrição detalhada dos vestígios, conforme se encontra no local do crime ou de corpo de delito. Certíssimo. Vamos lá, com fotografias, filmagens, croquis. Terceiro, acondicionamento. Acondicionamento. Procedimento pelo qual cada vestígio coletado da coleta é acondicionado, embalado. Acondicionamento, embalou, acondicionou, coletou, acondicionou, embalou. Aí nós temos que eles são coletados com as suas características físicas, químicas e biológicas, respeitado isso para sua posterior análise, corretíssimo. O quarto, recebimento, ato formal, chegou no IML com tudo acondicionado, coletado, fechado no lacre, chegou lá no IML, recebeu ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com no mínimo informações referentes ao número do procedimento, a unidade da Polícia Judiciária, o local de origem, nome, quem transportou, para não se violar a cadeia de custódia. Corretíssimo. E o 5 fala que descarte é procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente independente de autorização judicial. Errado. O 5, ao depender do descarte, precisa de autorização judicial. Se o perito, se ele resolver descartar, ele deve, por exemplo, dizer ao delegado que pode ser descartado. Quem pede, quem requisita, requer ao juiz, ao delegado, que aquela perícia não se diz aos autos, e o juiz de ofício pode descartar, chamando ambas as partes para que elas acompanhem o procedimento de descarte da prova que será inutilizada. Então temos que a 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4 estão corretas, tá bom? Opa, vamos ver, 1, 2, 3 e 4, letra E. Vamos lá. 5, conforme consta no 158 do Código de Processo, 10 cadeia de custódia, o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Sobre a cadeia de custódia, no âmbito da investigação criminal, analise as afirmativas a seguir. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local ou com procedimentos policiais e periciais nos quais seja detectada a existência de evidências, correto? 2. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial deve coletá-la na cena do crime e fica responsável pela sua preservação. Errado. O agente público ele deve reconhecer e fazer com que os elementos potenciais de crime eles sejam isolados, é aí que se dá o isolamento, e não deve coletar na cena do crime. Quem coleta, na verdade, é o perito ou vocês futuramente auxiliares da perícia.
3. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Então nós temos que a 1 e a 3 estão corretas. Afirmativa número 5, letra A. É isso mesmo que diz o vestígio, é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona de fato com a infração penal. Isso significa o vestígio, tá? Então 5 nós temos que a letra A. Número 6, vamos lá, conforme consta no 58B do Código de Processo, a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio em 10 etapas, corretamente, iniciando pelo seu reconhecimento até o descarte. No âmbito da cadeia de custódia, assinale a alternativa correta e que contém a etapa relacionada ao exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido pelo perito. Nós temos que é o processamento, que é o que? É o exame pericial em si. Processamento, exame pericial em si. Pessoal, infelizmente é um decoreba, mas vamos lá, estamos próximos da prova. Tem que ser rápido, agora vocês têm que ser rápido, tem que pensar, processamento, exame pericial em si, fixação, filmagem, croquis, entendeu? Coleta, recolher, acondicionar, embalar. Cara, tem que ser rápido agora. Agora é papo, olhou, bateu, assinou a questão. Porque se vocês pedem 4 ou 5 minutos numa questão dessa, perdeu a prova, cara. Perdeu outras 4, 5 questões. Então vamos lá. 6, letra B. 7. Em relação a locais de crime, o Código de Processo Penal brasileiro em vigor determina que logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade deverá, exceto, vamos procurar o exceto, ou E, né, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Ali, ó, por quê? Porque ali se diz tudo do artigo 6º, né, do Código de Processo Penal. O que diz as diligências? Ele deve se dirigir ao local, providenciando que não se altere o estado das coisas, conservação das coisas. Na letra B, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos. Letra C, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Letra D, evitar o reconhecimento de pessoas e coisas. Não, ele deve fazer o reconhecimento de pessoas e coisas. Então, a letra D, corrigindo o que está errado, pessoal. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, fazer sua juntada aos autos sua folha de antecedentes. Isso, a letra E também confere, né? O professor estava pensando aqui que era só algo relacionado com o local do crime, mas não, que não tem nada a ver com as diligências realizadas pelo delegado. É evitar o reconhecimento de pessoas e coisas. Professor, uma questão dessa pode ser errado? Pode ser errado. O professor também está na correria, então acho meio termo. Então a 7, a letra D, tá errada, tá, pessoal? Sempre voltem, revisem rapidinho se fizeram na correria para ver, né? E vejam todas as questões também. Importante. Então ficamos com 7, a letra D, artigo 6º do Código de Processo Penal, tá bom? Vamos descer lá. Número 8, quantas possibilidades de classificação dos locais de crime, assinala a alternativa em que ocorre a correta associação entre os conceitos. Vamos lá, local idôneo, local não preservado, errado. Área imediata, local de crime adjacente ao delito, isso como nós bem estudamos, né? É o local adjacente ao delito, é o local imediato, né? Inidôneo, ali na C, é o local de crime preservado? Não, como já próprio nome diz. Área imediata, local de crime indiretamente? Não, ele é diretamente relacionado. E área ambiental, local de crime aberto? Totalmente errado. Então, ficamos com a letra B, área imediata é o local de crime adjacente ao delito. 9. Em uma festa, Joana é estuprada, sendo levada a um hospital, ficando lá internada por 2 dias. Ao sair do hospital, a vítima comparece ao IML para realizar o exame de corpo de delito. Nesse caso hipotético, é correto afirmar que, vamos lá, o exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. É isso mesmo que nos diz o artigo 158 do Código de Processo Penal e seguintes. B. Então ficamos no 9, letra A. Na B, o exame de corpo de delito será feito por 2 peritos? Não, um perito, tá? Oficial. E se for 2, eles prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar um encargo, mas eles são peritos
ad hoc, ou são peritos nomeados, eles não são peritos oficiais, tá bom? Letra C, o laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento do Ministério Público. Não, a requerimento dos peritos, porque eles saberão o que deverá ou não se fazer a mais naquela perícia. Então, prazo máximo 10 dias, esse prazo pode ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos ao juízo. D. Os peritos elaborarão um laudo pericial, no qual descreverão minuciosamente o que examinarem, sendo-lhes facultado responder aos quesitos formulados. Não, é obrigatório eles responderem aos quesitos formulados. E letra E, serão facultados ao Ministério Público, se tem acusação ofendida ao querelante e ao acusado, a formulação de quesitos e a indicação do perito. Não, a indicação do perito é o perito oficial, eles não indicam o perito. Tá bom, pessoal? Vamos para... Então, número 9, letra A. 10. O delegado de perícia Juarez foi chamado para atender uma ocorrência, uma residência, né? E ao chegar ao local, observou uma faca na calçada e já dentro da residência constatou a existência de um homem com ferimento pérfuro cortante em seu abdômen, sem sinal de vida. Considerando essa situação hipotética, o sinal de alternativa correta. Juarez deverá providenciar para que não se altere o estado e a conservação de coisas até a chegada do juiz, não, dos peritos. Juarez deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato antes, após a chegada dos peritos. A residência é considerada local interno do crime, caracterizando pela ausência de barreiras físicas naturais ou humanas em suas laterais e ponto superior. Deixamos essa de lado. A calçada da residência, nesse caso, é considerado local de crime relacionado, ou local de crime imediato. Verificando se tratar de local inidôneo, o perito deverá registrar as alterações das coisas e discutir no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Verificando se tratar de local inidôneo que foi mexido, o perito deverá registrar as alterações do estado das coisas e discutir no relatório as consequências das alterações na dinâmica dos fatos. Evidentemente, é essa alternativa que ficaremos, porque de fato, como a própria legislação nos diz, eles devem documentar todas as alterações na dinâmica dos fatos. Tá? A calçada da residência, nesse caso, é considerada local de crime relacionado. Voltamos ali, aí chega ao local, observou e já dentro das constatou a existência de um homem com ferimento pérfuro em seu abdômen, sem sinal de vida. Ela seria o local de crime imediato, né? A calçada da residência, se houvesse ali fora da residência respingos, né? Respingos dentro na calçada. Observou uma faca na calçada. A faca na calçada é local imediato, tá bom, pessoal? Então ficamos com a letra 10, a letra E, tá? Ali mais uma para vocês, de brinde. A 11, assinar a alternativa que conceitua corretamente postulada da criminalística, um documento criminalístico, né? O conteúdo de um laudo pericial criminalístico não varia de um perito para o outro, pois a criminalística é baseada em leis científicas com as teorias consagradas. Esse mesmo. B, a perícia criminalística depende do tempo, independe do tempo. Letra C, a depender do meio utilizado para se concluir a respeito do fenômeno criminalístico, a conclusão será inconstante. Não, a conclusão sempre será constante, independente do tempo. D, o parecer criminalístico deve ser definido como um documento técnico formal que apresenta o resultado final de um completo trabalho técnico-científico levado a efeito pelos peritos. O parecer criminalístico pode ser definido como documento técnico formal que apresenta o resultado final de um completo trabalho técnico-científico levado a efeito por peritos. Não é um completo trabalho técnico-científico, são as evidências científicas que trazem aos autos para que o delegado retire a sua conclusão jurídica e de fato indicie um indivíduo que supostamente seja o autor do fato, e que faz com que todos esses elementos colimados aos autos eles sejam levados ao processo e que aquele indivíduo seja processualmente criminalizado ou não, de acordo com os fatos trazidos aos autos, que podem ser considerados ou não considerados
a depender dos trabalhos efetuados e do entendimento com que o juiz tenha a respeito das provas produzidas durante o percurso do processo. Então finalizamos a nossa aula no data de hoje. Esse é o nosso simulado. Venham para o nosso curso que vocês aprenderão e com certeza ficarão mais próximos da aprovação. Muito obrigado, professor Thiago, com vocês. Fé no Pai que a